Vamos trabalhar um pouco. Vou pedir a vocês que nos ajudem mentalizando a figura de Jesus, que não é muito difícil para nós, né? Eu sempre recordo-me que Jesus usava aquelas barbas longas, né? Não é que ele estava lançando um New Age, na época era isso tradição, especialmente porque o lugar de onde ele vinha, o samaritano, na Samaria, eles usavam cabelos longos. Vocês devem ter visto um filme muito comentado há muitos anos, Sansão e Dalila. E todos os nazarenos usavam o cabelo assim, comprido, etc. Então Jesus não era de lançar moda, um New Age, não era isso não. Ele era muito centrado. Quando, eu me recordo que quando ele foi interrogado se devia pagar o tributo a César, né? E para montarem uma armadilha contra Jesus, ele sabiamente disse, mas cadê tinha na esfinge? Deu uma esfinge, deram uma esfinge, mostraram. Mas quem é essa figurinha aqui, na linguagem de hoje, né? É César. Bom, então dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, ele não foi, né? Apesar de que, entre nós aqui, algumas pessoas ainda, inadvertidamente, acham que Jesus, como pregou a bondade, o amor, a estima, a consideração, que ele era tolerante com as coisas equivocadas que nós fazemos na vida, né? Matam, roubam, não é? E não é nada disso, não. Porque quando levaram a pecadora para ele e perguntaram se podiam apedrejar, porque Moisés assim o determinava no seu decálogo, ele disse, quem é que não tem o pecado aí? Aí o pessoal não, jogaram as pedrinhas não, era uma pedra enorme, né? Como se fazia aqui com a escravatura no Brasil, naquele pelourinho, né, para castigar os escravos. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém, todo mundo foi embora. E aí um fato curioso que se passou é que alguns historiadores dizem que Jesus foi condescendente com esses equívocos deles. Não é nada disso, não. Ele perguntou para a pecadora, cadê aqueles que ele queriam assassinar? Ela não tinha se dado conta daquele acontecimento, porque ela estava cabisbaixa, né? Na minha linguagem, estava um pego de calça curta, né? Antigamente falava, não é isso. O Ademir não era assim, falava, pegou calça curta, que dividia a calça curta daquele que já estava maduro ou daquele que era menino ainda. Então ela estava assim, cabisbaixa, como todos aqueles que quando estão errados, de repente se dão com essa situação. Ela não tinha se dado conta. Jesus toca aqui, levanta como nós devemos levantar, nós espírita, aqueles filhos de Deus, tem que estar sempre olhando para cima, não é para baixo, não. Ele disse, cadê aqueles que queriam te condenar? Eles não estão. Aí Jesus fala, bom, se eles não te condenaram, não, Senhor. Então vai e não peques mais. Aí a gente percebe que o Cristo nunca foi condescendente com o erro, com o roubo, com o furto, apesar de que ele sempre foi benevolente com todos nós, perdoando os nossos pecados. Dito isso, esse pequeno preâmbulo, para nós podermos pensar em Jesus, fecharmos os nossos olhos e começarmos a meditar nas bem-aventuranças, pedindo ao Mestre que nos abençoe para esse momento e solicitando aos mentores da casa, que são os responsáveis pelos nossos trabalhos, para que nos ajudem. A todos nós estamos conscientes de que, ao adentrarmos nessas portas sagradas do nosso templo do Evangelho, estamos já conscientes daquilo que nós precisamos, cada um em particular. Por isso, nós vamos dizer em voz alta e sonante, ou se quiserem, ou se desejarem, também acompanhando a nossa oração, digo
pelos seus pensamentos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os nossos trabalhos, vamos solicitar aqui a nossa diretora que distribuiu aí, quem é que vai começar? Eita, você está certo, né? Os últimos serão os primeiros. Muito bem, querido. Convidar os pobres e os expropriados. Ele disse também àquele que eu havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que havia recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os expropriados, os coxos e os cegos. Estareis felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os expropriados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo um efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: serei felizes porque não terão meios para vou-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazer. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que esses não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrá-los ou que podem convidá-los a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles que em seus parentes ou amigos, que se não menos felizes. Ora, quem é que não possuindo entre os seus? É por às vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os expropriados, praticam a máxima de Jesus e se fazem por benevolência, sem ostentação e sem saber dissimular benefício por sua sincera cordialidade. Vamos, a Cláudia, né? Vamos pedir Ela para... agora terminou. Hã? A Cláudia vai ler bastante depois. Ah, tá. Então, vamos lá, Cláudia. Você que vai fazer o comentário, é isso? É. Eu acho que sim. A Cláudia é muito persuriente. Vai, ela consegue fazer uma... Não é para te elogiar, minha querida, é que você já tem know-how, como diz em inglês, né? Ela consegue fazer uma explanação da leitura, porque, na verdade, o que acontece conosco na nossa reunião evangélica é isso. Cada um de nós faz uma interpretação, tem uma pessoalidade. E quanto mais rico nós tivermos no nosso interior, através da cultura, através das leituras e tal, a gente consegue explanar as ideias que os evangelistas nos traçaram. Porque lembremos,
Jesus não deixou nada escrito para ninguém. Tudo o que nós temos no Evangelho, a não ser João, né, que conviveu com Jesus. Fora disso, todos os evangelhos, os evangelistas, fizeram através de pesquisas, de conversarem com as pessoas, etc., e relatando. Tanto os outros, mais os 4 evangelistas, né, tirando João. Mas é isso que nós aproveitamos aqui, porque muita gente pensa, viu? Que o pessoal está naquela mesa bonita, então eles entendem. Não é nada disso. Eu lembro de Jesus, nós somos pecadores. Estamos pedindo, na verdade, a misericórdia do Pai para que nos permita e os espíritos mentores nos ajudem a poder fazer um comentário do Evangelho sobre a nossa visão idealista, a visão de hoje. Né? Cláudia, por favor. É curioso que na terça-feira que eu estive aqui também, no mesmo trabalho de plantão, e nós abrimos o trabalho com essa mesma lição, né? E na terça-feira a gente deu uma perspectiva um pouco assim diferente, um pouco até distoante do sentido literal aqui do texto, né? A gente levou pela perspectiva de você saber lidar com as diferenças, não só de classe social, né, mas de ideologia, de visão de mundo, de uma série de coisas. Sempre tomando muito cuidado para não levar para um viés, um viés que não seja relacionado à doutrina espírita, né? Então, aqui nessa lição, que Jesus diz que é para convidar os pobres, os estrupiados, às vezes a gente conhece pessoas que a gente vê que a pessoa ela não teve oportunidade de conseguir ter uma amplitude na sua mente, né, na visão cultural, e às vezes ela tem uma visão um pouco estreita de algumas coisas e até chegando à teimosia de querer aprender coisas novas. Então, quando a gente fala aqui, né, fazendo um desmembramento da lição, você também saber lidar com essas pessoas, saber lidar com essa visão um pouco mais estreita, porque a pessoa realmente ela não teve uma oportunidade de poder pensar diferente daquela maneira. A gente precisa, né, através do conhecimento, a gente vai evoluindo, a gente tem que entender as pessoas dentro da escala que elas estão. E cabe a nós ter um pouco de empatia, talvez, para poder tentar não doutrinar, mas passar conhecimentos para essas pessoas, dividir, né? Talvez você seja uma pessoa um pouco com mais cultura, teve mais oportunidade de estudar, de frequentar uma escola boa, uma faculdade, e às vezes a história de vida daquela pessoa não permitiu. Então cabe a nós ter a visão de caridade, uma visão mais fraterna, de poder passar conhecimento para essas pessoas, sem diminuir, sem deixá-las numa condição assim, de orgulho da nossa parte. Então essa passagem, né, que a gente pode fazer bastante variações de interpretação. Claro que a gente pode falar de um monte de tema, que a gente pode falar de caridade, a gente pode falar de humildade, a gente pode falar de você rever o que é alguém maior, superior a você ou não. Então, como o Dr. Jaime estava falando, realmente Jesus não deixou nada escrito. O Evangelho é tudo relatos de pessoas e os apóstolos, né, que deixaram registrado todos os momentos que eles estiveram com Jesus Cristo. E São Paulo foi um dos que mais deixou escritos, né, documentos escritos sobre as passagens de Jesus. Então, é interessante que a gente começou com essa lição, né, e eu estou aqui, então a lição ela deve ser algo também que eu tenha que
repensar, né? Porque na terça-feira a gente abriu o trabalho com essa mesma passagem e hoje eu estou tendo que falar sobre essa passagem de novo, porque o Dr. Jaime me convidou para falar. Então, a gente sempre tem que sair daqui pensando no que a gente escutou e ver por que a gente está tendo que escutar esse tipo de lição, né? Que está nos sendo passado. E é isso, eu gostaria até de agradecer, né, o Dr. Jaime de poder ter falado de novo, porque eu acho que eu estou precisando ler de novo e pensar a respeito. Minha querida Cláudia, não precisa agradecer a esse velhinho aqui, mas eu é que agradeço que você nos ajude aqui. Nós estamos aqui num plantão que está faltando um titular. Está faltando o Neymar. Ô Paulo, tudo bem? Então foi convocado como eu comece aqui. Cada quinta-feira a gente está. Então a gente está para completar o time, né? Mas dito isso de forma assim, mais ou menos simpática, porque a gente tem que ter em mente que viver com Jesus é uma alegria. Falar de Jesus é uma alegria. Ninguém, absolutamente ninguém neste planeta, sob a governança de Jesus, que tenha tido um encontro com o Mestre, não tenha se modificado. Ninguém. Toda vez que nós falamos do Mestre, a gente se modifica. Daí, como a Cláudia faz essas considerações, eu também penso da mesma forma. Toda vez que a lição cabe para mim, cabe outra vez falar, examinar, eu estou me sentindo que eu preciso mesmo fazer, como diz, o axioma popular. Vocês já ouviram falar que a água é mole? Não é molinha, mas ela bate tanto na pedra até que ela fura. Então nós vamos lendo o Evangelho, relendo, falando sobre novas perspectivas e colocando aquilo que os evangelistas traduziram. Porque deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Eu não sei se vocês sabem que esses evangelistas transcreveram o Evangelho por ouvir dizer, relatando, ouvindo, etc. Mas os evangelhos apócrifos, que essa palavra bonita quer dizer, que não estão selecionados, porque existia muito evangelhos que não estavam selecionados. E Jesus falava naquela ocasião o aramaico, que era a língua de origem dele, e o hebraico também. Mas o que aconteceu? Aconteceu um dos evangelhos apócrifos, sabe, o cidadão estava, porque tinha naquela época aqueles lugares abandonados que colocavam as pessoas que estavam com lepra, etc, tal, espécie de uma cratera. E o que aconteceu é que, uma ocasião, Jesus passava com os apóstolos. Vocês não vão encontrar no Evangelho como nós estamos estudando, porque é um Evangelho apócrifo. Quer dizer, que se dizem que tinham tantos evangelhos, mas nem alguns deles que foram naturalmente selecionados para colocar por ordem do Papa. E então Jesus passava com os seus discípulos e tinha lá um cidadão sem condições de galgar os degraus para poder subir e sair do buraco, como se tivesse caído um carro no buraco que tem que tirar. Mas ele estava rezando numa postura de respeito, pedindo a Deus que ajudasse, etc. E Jesus, segundo esse evangelho apócrifo, passou direto, nem deu palavra para eles. Mas como assim? Parece até curioso, né? Como assim? O cara está num desespero, não vamos ajudar? E foram embora. Logo mais adiante, deu-se o mesmo episódio. Um novo local, as pessoas tinha um cidadão dentro, mas ele estava querendo sair daquilo, que ele enfiava a mão na parede sem ferramenta, queria subir, sair dali, e falando palavrão, palavras de baixo calão. E Jesus pega
e fala para os apóstolos, joga a corda para ele. E aí os apóstolos então falam, mas mestre, não estou entendendo bem como é que faz as coisas. O outro lá que estava numa postura religiosa, suplicando ao Pai que ajudasse e tal, o senhor mandou passar reto. Agora vem esse outro, está só falando bobagem, parece o Jair Bolsonaro, só desce a lenha nos outros, né? Ele falou, não, mas vocês não entenderam. Esse aí está querendo sair do buraco, o outro não estava querendo. Quer dizer, se você transformar esse evangelho apócrifo, como eu estou relatando, nós é que temos que fazer as coisas. Nós temos que ajudar os outros, sim. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Jesus, quando passava pela Galiléia, pela Cesareia, ele dava as lições maravilhosas, ele falava, mas ele não ia correr atrás de ninguém, não. Assim também é o Espiritismo. Você quer vir? Pode vir. Serão bem-vindos. Aqui a casa está preparada. Vocês não fazem ideia. Nós temos aqui 24 horas de trabalho do lado espiritual. Nós somos aqui meia dúzia, mas os amigos que estão aqui, que quando entramos ali, ou quando já estamos vindo, eles estão sabendo o que vocês precisam, o que nós precisamos. Acreditem nisso, é a pura realidade. Thomas Hart, há 200 anos atrás, um poeta inglês, professor de hebraico, ele disse que a criatura humana havia perdido o endereço da divindade. Fazendo uma parafrase, e eu pensando sobre isso, falei, é verdade, mas o Senhor da vida não perdeu o nosso endereço. Ele sabe onde sua namora, sabe que essa moça bonita é sua filha, a responsabilidade que vocês têm uma com a outra, com o seu marido, com a sua família, com a nossa menina querida, não é? A Isa. Sabe, eu lembro a Isa todo dia, porque eu vou ver o telejornal da Globo, né, no programa do César Tralha, e ele tem uma moça bonita também, lá em Brasília, que também chama Isabela. Toda hora que fala, Isabela. Então, ele sabe o teu endereço. E se sabe o teu endereço, presta atenção, será que ele não sabe as minhas dificuldades? O que aconteceu hoje no meu almoço, que eu cheguei lá em casa, minha velhinha está nervosa, será que ele não sabe? Eu preciso falar para ele, Senhor, a minha querida está lá brava, está chorando, dói o coração, está com uma dor no coração. O que você quer, bem? Vou levar você no médico já? Não quero ir. A pessoa fica nervosa, não quer nada. O doente para tratar é complicado. Por isso, nós somos todos doentes, nós estamos aqui para aprender, porque Deus está cuidando de cada um de nós em particular. Não vos enganeis. O cidadão ele pertence à religião A, B, C, D, não interessa. Mas e o cristianismo? O cristianismo foi agora, 2000 e pouco, quando o Cristo veio para trazer as lições para nós ensinarmos, nós trabalharmos, ensinarmos a aceitarmos as dificuldades que a vida nos apresenta. Por quê? Porque Deus não sabe o que faz, Ele quer judiar de nós. Umas pessoas que vocês conhecem, eu conheço, não têm o que comer. Outras estão toda hora estendendo a mão. Basta sair com o carro. E tem uns que nem já dão um negocinho escrito para você ler, não te pede mais. Nós não sabemos disso. O mundo não teve sempre isso. Jesus não falou que os pobres vocês teriam sempre. Porque somos uma multidão de criaturas criadas pelo Senhor do Universo em estágio de aprendizado. A Cláudia tem os seus conhecimentos, eu tenho os meus. A dona... eu não sei o nome dela. Sério. Né? Como é? Sério. Eu já pedi desculpa para vocês, que quando falha, vocês me ajudem. Porque eu tive um probleminha aí, que também faz parte da vida, que ele chama IDT, um
negócio no cérebro que atrapalha a gente, né? Então, ele deixou uma sequela por causa daquela questãozinha da Covid que veio, e ele me corta as palavras de vez em quando. Eu que sou atrevido, eu fico falando, né, dona Célia? Mas o fato é que todos nós tivemos várias encarnações nas pluralidades das existências, e por isso nós vamos aprendendo devagar. Por isso o início do nosso discurso, e junto com a Cláudia, é dizer que por que convidar os pobres e os estropiados? Porque Jesus falava simples, não tinha palavras tão bonitas, ele falava simples, mas dando um exemplo, o exemplo. O que manda é o exemplo. Tanto que quando aquele centurião esbofeteia Jesus, que coisa bárbara você pensar nisso, não? Jesus estava amarrado com as mãos. Até hoje, nós não permitimos os combates nas lutas de televisão se a gente não tiver os pesos iguais, né? Jesus estava padecendo, tinha sido chicoteado, né? Foi levado para Herodes, passou a noite em suplício. Jesus estava lá. E aí ele perguntou, Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus silenciou, porque tem gente que não adianta falar o quê? Eu vou falar para o cidadão que aqui é uma casa espírita, mas é uma casa de Deus, quando eu sei que tem gente que passa lá do outro lado da rua e fala para o outro, seu companheiro, que, gente, aquele pessoal lá fala com os espíritos, vamos passar longe. Como? Você não descobriu ainda que você é espírita. Não é? E que então ser espírita, budista e qualquer religião do mundo, porque a Índia, há mais de 5.000 anos, já tinha o seu Buda, não é? Já procurava entender essa vida. E Jesus veio então no tempo errado, ou veio... Mas naquela época, o soldado, para fazer graça, porque nós temos cheio de graça, todo dia tem gente querendo bancar o bacana, né? Para fazer graça, esbofeteou Jesus, jogou Jesus no chão, porque Jesus não respondeu. E aí Jesus levanta, naquele sofrimento, levanta o olhar para ele. Eu não queria estar na pele daquele centurião, pelo amor de Deus. Falou, por que me bateste? Quer dizer, você sabe? Então diga para ele. Mas se você não sabe, por que me bateste? Nós estamos aqui ensinando com amor, conversando, dizendo das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, e pedindo o auxílio e a ajuda dos mentores da casa, dos anjos da guarda. Demir, você tem o seu anjo da guarda, já falamos em uma outra oportunidade sobre o anjo da guarda. E esse anjo da guarda é tido pela Igreja Católica, não é? Como anjo da guarda. Nós aqui chamamos amigo espiritual, não tem importância. O nome não tem importância. Vocês evoquem o seu anjo da guarda. Vocês evoquem Jesus. Vocês fazem prece. Nós fazemos prece para Jesus. Jesus, me ajuda. Não precisa falar por voz articulada, gente. Basta um pensamento. Puxa, Pai, deu tudo certo aquilo que eu tinha pedido. E se não der, Pai, o Senhor sabe o que é que eu preciso. Se der certo, dê. Se não der, porque tudo o que nós precisamos, Ele nos dá. Muita gente quer muito dinheiro. Eu estava lembrando aqui de Plauto de Oliveira. Olha as coisinhas bonitas que eu trago para vocês. Eu gosto de dar presente, viu? Para mim, dar presente é a coisa mais bela do mundo. Olha o que o Plauto de Oliveira... Vocês, por favor, peguem no livro, viu? Pega lá. Quem é esse Plauto de Oliveira? Mas aqui, eu peguei no livro chamado Pérolas Caídas. E ele diz assim, os vitoriosos da vida não são os que acumulam imensas fortunas e delas se tornam prisioneiros. Sabe o que eu estou me lembrando? A Cláudia não lembra, porque não tinha, acho que ela não tinha tanto dinheiro assim, ou tinha muito, né? Quando a Zélia Rodrigues, a Zélia Cardoso de Mello, olha como ela é boa de memória, essa é minha secretária executiva para assuntos aleatórios. A Zélia Cardoso? De Mello. Acabou com o dinheiro do pessoal.
Falou, vocês vão ter só 50 agora. 50 reais. Houve pessoas que pegaram o carro e meteram em cima de banco. Foi uma... E eu gostei muito, porque naquela época, depois de 2 anos, eles não tinham regulamentado a lei, começou a abrir uma válvula e nós começamos a fazer habeas corpus. Desculpa, mandado de segurança. Ah, mas eu ganhei tanto dinheiro naquela época. Eu ia para São Paulo todo dia. Cara, você tem a poupança? Tem a poupança? Está aqui. Sabe? Mas é assim. O dela se tornar prisioneiro. Você tem muito dinheiro? Você fala, e agora? Perdi tudo. Se você, de repente, parte daqui de uma hora para outra, porque é assim rapidinho, né? A gente não está preparado. Mas, concluindo, diz assim, são os que, tornando-se instrumentos da bondade, semeiam cada dia aquela porção de amor que o Senhor depositou no seu coração. Todos nós somos filhos de Deus. O que disse Jesus? O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, vir aqui nesta casa, vocês dedicarem uns 20 minutos, meia hora, para vir ouvir, ver e ouvir um pecador falar, que coisa bonita. Porque alguma coisa, alguma semente, fica nas nossas vidas. Não é obrigado a plantar, mas semear, semeou, vai ter que colher. Por que digo isso? Porque se agora, por exemplo, vier uma tempestade, estiver chovendo muito aqui fora, vocês vão se agasalhar ou não? Vai se agasalhar. É louco aquele que ficar desnudo embaixo da chuva. Então veja que as propostas que Jesus fez, já naquela época, foram propostas tão fáceis de se aprender, convidando os pobres. Quem é pobre? Então não posso convidá-los para a minha casa, para o meu repasto? Posso. Mas eu não posso esquecer daqueles que levantam a mão para mim. Doutor, dá um troquinho aí para mim. Ah, não vou dar porque ele vai ficar vagabundeando. O que eu tenho com isso? A minha obrigação é ajudar, é dar. O Chico Xavier disse que a mão abençoada, que dá, que oferece, esta é a mão certa. Ou você prefere ter a mão esquerda que nada tem para oferecer a ninguém? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem um abraço. Você pode falar para a tua filha, minha querida, a mamãe ama você. Tem gente que renega até dizer uma palavra gentil para um familiar que está precisando. Porque não é só com dinheiro. No gasofilácio, conforme Jesus demonstrou, ele observou todo aquele pessoal, chamou os discípulos e falou para aquela velhinha lá, o gasofilácio, vocês lembram, né? Na igreja católica tinha um cofrinho, onde eu sou egresso do catolicismo, posso dizer, a gente colocava as moedinhas lá. Então, Jesus observando, porque o maior pedagogo da história da humanidade foi Jesus, observando aquela situação, ele falou, olha, quando o pessoal fazia oferenda, aquela velhinha lá deu mais do que todos juntos. Como assim? Porque ela deu da sua indigência. E os outros deu, está sobrando. Ah, está sobrando, então pode levar. Mas tem gente que vai nas favelas, nos morros. Tem gente que chega perto de você, que na fisionomia você nota que ele está precisando de uma palavra. Tem gente que está precisando de um abraço, um aconchego, uma palavra dulcificada. Então, eu estou concluindo só para dizer que convidar aos pobres estropiados, como está aqui no Evangelho, colocado com toda a propriedade, é um daqueles que estava à mesa ouvindo as palavras e disse, feliz aquele que comer o pão do reino de Deus. Então, observe, esse festim não é você precisa levar todo mundo. Mas quantas vezes na porta de nossas casas não bate pessoa pedindo um prato de comida? E eu já passei por esse episódio de ouvir a pessoa falar, mas isso é hora de vir pedir esmola, pedir comida? Eu pensei comigo, não falei nada, né? Mas eu pensei comigo. Falei, gente, como diz o cearense, que hora que o cara tem fome? Não é na hora do almoço? Faz um prato lá e dá para ele. Isso está no seu coração.
Nós é que podemos agir. Por quê? Porque Jesus falou, vós sois deuses. Claro que Deus com D minúsculo, mas tudo o que faço, vós podeis fazer e muito mais. Nós vamos chegar no momento de ser crístico como Jesus? Claro. O mundo de regeneração está aí um saltinho na nossa frente. Quem é que vai para lá? Quem está trabalhando, quem está olhando com atenção as lições que estão na questão 918 e 919 de Santo Agostinho, o homem de bem. Aí Kardec pergunta, mas e daí? Como é que eu fazer isso aí? Ele não faça como eu. Na minha última encarnação, eu submetia os acontecimentos do dia à minha consciência. Antes de dormir, né? Em vez de bang, sabe, como é que foi meu dia hoje, hein? Rapaz, eu passei isso, eu atendi bem uma pessoa lá no meu escritório, eu tive uma palavra elegante para um cliente. Imagine o cara que advoga, né? Quantos problemas a pessoa leva? Quero se separar de minha mulher, meu filho não prega. Como é que você vai tratar isso? Quero tratar bem, quero tratar com palavra doce, quero tentar ajudar dentro das minhas possibilidades, porque toda vez que eu me predisponho a ajudar, eu tenho o auxílio que vem dos esplendores celestes. As energias celestes que nos envolvem, não sei se vocês sabem, chama egrégora. É as energias fantásticas que vocês conduzem, que nós somos deuses, conduzimos as energias para nos envolver. Por isso você vê uma pessoa nervosa, você pode ver que é assim, aquilo que a envolve é ruim. Então, amigos, hoje e agora, nós vamos sair daqui envolvidos pelo sentimento de Jesus, envolvido pelo Evangelho que está convidando a todos nós a sermos caridosos, sermos bondosos e olhar ao nosso derredor. Não tem nada aqui para Nova York, viu? Não tem nada aqui para a Inglaterra. Você tem que ir, cada um de nós, pelo lugar que vocês moram, perto dos seus familiares, olhando os seus filhos, olhando aqueles que pedem ajuda. Não precisa estar com o seu patromínico, não. Qualquer um que vocês vejam atravessando uma rua, posso ajudar? Não custa perguntar, posso ajudar? Esse mesmo disso que estou dando. Pode ajudar? Pode, dá aqui é o braço. Eu falo isso para a gente ficar descontraído, mas vamos agradecer a Deus, fechar os nossos olhos e com os nossos pensamentos elevados ao Senhor da vida por intercessão de Jesus, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos aproveitar para pedir a Jesus que abençoe os nossos familiares, estejam eles aonde estiverem. Todos os nossos parentes, todos aqueles que estão necessitados, estão prisioneiros da carne, os ergástulos do coração, aqueles que estão nos presídios físicos, aqueles que estão, no momento, degladiando-se para ocuparem um cargo público, para cuidarem da saúde, do trabalho, do policiamento, a segurança, aqueles, Senhor, que estão em guerra, na Rússia e em todos os lugares do mundo, que eles possam receber, através dos passes magnéticos que nos permitiram ser distribuídos nesse instante, que o Mestre Jesus possa espraiar essas energias, esse suave perfume, levando a todos os rincões esta bênção e quilatando estas bênçãos e esse perfume a toda a humanidade, para que mais cedo ou mais tarde nós estejamos aptos a podermos ser chamados dignamente filhos de Deus. Que o Mestre querido nos abençoe agora e por toda a eternidade. Estão muito bem guardadas e, melhor do que isso, só 2 dias. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos novamente nesta casa e entregamos o serviço
aos cuidados dos mensageiros e das nossas duas irmãs, que, com todo carinho, todo amor, cuidarão do resto dos trabalhos. Que Jesus nos abençoe, cuide do nosso lar, que os espíritos mentores também já estão atentos às nossas necessidades. Seja conosco, Jesus, agora e para sempre.